Olá, graça e paz. Eu sou o pastor Clóvis e o texto para a nossa reflexão de hoje é com base no Salmo 78, um salmo bastante extenso, mas estarei lendo apenas os primeiros 11 versículos que dizem: Escutai, povo meu, a minha lei, prestai ouvidos às palavras da minha boca. Abrirei os lábios em parábolas e publicarei enigmas dos tempos antigos. O que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais, não o encobriremos a seus filhos. Contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que fez. Ele estabeleceu um testemunho em Jacó e instituiu uma lei em Israel e ordenou a nossos pais que os transmitissem a seus filhos, a fim de que a nova geração os conhecesse, filhos que ainda hão de nascer, se levantassem e por sua vez os referissem aos seus descendentes, para que pusessem em Deus a sua confiança e não se esquecessem dos feitos de Deus, mas lhe observassem os mandamentos, e que não fossem como seus pais, geração obstinada e rebelde, geração de coração inconstante e cujo espírito não foi fiel a Deus. Os filhos de Efraim, embora armados de arco, bateram em retirada no dia do embate. Não guardaram a aliança de Deus, não quiseram andar na sua lei, esqueceram-se das suas obras e das maravilhas que lhes mostrara. Então aqui nós encontramos a grande responsabilidade dos pais. Asaf, neste salmo, ele vai relembrar a providência de Deus na história do seu povo. E ele vai dizer que o grande problema que enfrentam é porque os pais não têm ensinado aos seus filhos o temor do Senhor. Os pais sempre são os responsáveis pela próxima geração. É por meio do ensino e do exemplo que as próximas gerações se lembrarão do Senhor. Este salmo é o relato da benignidade de Deus em contraste com a infidelidade dos homens, num período da história compreendido entre Moisés e Davi. Para entendermos esta primeira parte dos Salmos, nós precisamos relembrar a história toda. Nos versículos 12 a 39, eles relembram a forma maravilhosa e gloriosa pela qual o Senhor livrou o seu povo do Egito e de como o sustentou pelo deserto durante 40 anos. Mesmo assim, eles murmuraram. Do versículo 40 ao 55, apesar de tão grande libertação e condução milagrosa no deserto, ao entrarem na terra de Canaã, eles se voltaram para os deuses dos pagãos, ao invés de continuar servindo a Deus. E daí, do 56 ao 72, mostra que Deus teve que intervir, disciplinas, castigar, corrigir, porque haviam se rebelado contra o Senhor. Na verdade, eles haviam apostatado, porque os seus pais não lhes contaram os feitos do Senhor e quem o Senhor é. Então, os primeiros 11 versículos, eles esclarecem o porquê que o povo de Israel havia apostatado. Nos versículos 3 e 4, ele diz porque os pais não contaram a história, não falaram de Deus aos seus filhos, de geração em geração. Uma geração de negligência basta para o povo se esquecer de Deus, voltar-se para o paganismo ou até mesmo o ateísmo. O cristianismo está fraco, mundanizado, paganizado, porque os nossos pais negligenciaram. Nossos filhos estão distantes de Deus porque nós falhamos, a exemplo de nossos pais. Então não adianta lamentar a desgraça da depravação se não assumirmos a nossa responsabilidade. Não podemos ser covardes e cruéis a ponto de negligenciar o ensino sobre Deus, a fé, Jesus, para os nossos filhos. A presente e a próxima geração são de nossa responsabilidade como cristãos. É dever dos pais ensinar o caminho do Senhor para os seus filhos. Se nossos pais falharam na geração passada, isso não nos isenta da responsabilidade para com a presente e a próxima geração. Os pais são responsáveis por transmitir o conhecimento,
a respeito de Deus a seus filhos. Pais, esta é uma grande responsabilidade. Ensinar, transmitir aos filhos, à próxima geração, a palavra e os princípios de Deus e a fé em Deus. Que não sejamos nós negligentes, como alguns da geração passada o foram.